Puxa o microfone para perto da sua boca, faz favor. Lucival, estamos iniciando aqui seu interrogatório, como eu disse, o momento em que o acusado, no julgamento, tem a oportunidade de falar, dar a sua versão dos fatos, exercer sua defesa, mas relembro também que o senhor tem o direito de ficar em silêncio, responder apenas as perguntas que desejar, isso não lhe prejudica, ok? Tá bom. Qual é a sua idade? 51 anos. O senhor é solteiro, divorciado, separado? É, solteiro. Tá. Pergunto porque à época o senhor tinha um relacionamento com a Laís Lohane, né? Na época que o senhor foi preso. Foi. E era um relacionamento de companheiros. Isso. O senhor tem outros filhos além do filho que o senhor teve com ela? Tenho sim. Tenho quatro. E qual é a idade deles? Um tem 24, 22, outro tem 6, outro 16. E nenhum morava com o senhor. Não, mora com a mãe. Então o Anthony é o seu quinto filho. É. O senhor já tinha escolhido o nome com a Laís? Foi ela que escolheu o nome? Não, não tinha. Entendi. Quando o senhor foi preso, ela estava em começo de gravidez, né? Isso. Mas o senhor estava ciente de que ela Tava. estava grávida. Tava. É, de tudo que foi falado aqui, pelo que eu entendi, na época dos fatos, o senhor estava sem emprego. Isso. E com o que que o senhor já trabalhou? Mas eu sempre tive bar. O senhor sempre trabalhou com bar. Foi. E esse último que o senhor tinha aberto, durou quanto tempo? Durou mais de ano. Os outros também o senhor tinha fechado. É. Precisou fechar. Isso. Entendi. E me diga sobre seu passado em relação à justiça. O senhor teve uma condenação muito Tive. tempo atrás por homicídio. Sim, tive. O senhor tinha que idade quando o senhor foi condenado? Tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos. E o senhor pegou uma pena de quanto? 12 anos, 6 meses. Onde foi esse júri? Foi lá no Gama? Foi no Gama. E quanto tempo o senhor ficou preso? Fiquei 4 anos. 4 anos na Papuda, Foi. depois terminou a pena solto, Foi. desses 12 anos de condenação. Isso. E depois o senhor voltou a ser preso? É, em 2019. E como é que foi isso aí? Foi a situação lá da Juliana? O Foi com a Juliana. que foi que aconteceu? Com a Juliana, que ela foi. Eu tinha um bar, certo? Aí ela foi me pedir para me comprar umas coisas. Aí nesse dia eu não podia comprar e eu fui no outro dia comprar as coisas, né? Pedi para ela vir, né? Aí ela já veio, foi com a polícia. Porque o senhor estava com medida protetiva, né? Não, tava com medida, não. Não? Não. Porque consta aqui que o senhor foi condenado nesse processo de 2020 por descumprimento de medida protetiva. Mas depois que eu Isso fui foi preso. depois do senhor ter sido Não, preso? quando eu fui preso, que ela me colocou na cadeia, eu nunca mais tive contato com ela, não. Ah, foi uma ocorrência de ameaça? É, ela falou que foi ameaça. Aham. E aí, quanto tempo o senhor ficou preso, né, nessa situação aí? 3 meses, 9 dias. Entendi. Aí o senhor sofreu uma condenação lá na violência doméstica por ameaça É, e e descumprimento posse de de arma. medida. E um posse de arma. Quanto foi a condenação da posse de arma? Acho que foi, ao todo, foi 1 ano e 8 meses. Essa pena o senhor ainda está com ela cumprindo ou já terminou Já toda? terminou já. Certo. E sobre o fato ocorrido no dia que o senhor foi preso agora, o senhor vai querer falar ou ficar em silêncio? Vou falar. Me relate, pode me relatar o que que aconteceu naquele dia do seu ponto de vista? No dia a gente estava bebendo, eu e ela, Estavam bebendo onde? na casa do Edvaldo. Ele estava bebendo com vocês? Não, ele tinha saído para comprar uma carne. Ah, e aí? Aí só tava eu e ela e a outra menina. Lohana. É, O senhor já conhecia a Lohana? já sim, ela tinha ido lá no meu bar.
pedir emprego lá. Eu fui e falei que não tinha serviço para dar para ela. Certo. E aí? Aí a gente estava bebendo, essa menina foi ao banheiro, certo? E eu fiquei mais a Laís. Aí eu estava com R$ 20 e ela é viciada em droga e em bebida. Aí ela queria os R$ 20 e eu falei que não ia dar os R$ 20 para ela. E aí? Aí ela foi e pegou, querendo pegar a faca, querendo se matar. E eu fui tentar tirar a faca da mão dela. Aí ela pegou, se arranhou e saiu. Eu fiquei dentro de casa. Aí de repente chegou a Ela pegou viatura. uma faca para tentar se matar? Foi. E ela fez o quê com essa faca antes Ué, do senhor estava tentar? encostando na barriga. Ela mesma Ela encostando na barriga. encostando na barriga, eu fui tentar tomar a faca. Aí foi e arranhou ela. Na, é, no processo aqui, consta que não foi só um arranhão, chegou a furar. Embora tenha sido um corte pequeno, mas chegou a furar a faca. O senhor chegou a furar ela ou não? Não cheguei a furar. Eu fui tentar tomar a faca. Aí levaram eu e ela para o hospital. Aí me Não, trouxeram, calma. Antes de chegar no momento do hospital, acontece muita coisa. O senhor disse que ela pegou a faca, pegou a faca, tentou se cortar, tentou se cortar. aí o senhor tomou a faca dela, enquanto tomava, ela foi lesionada. É, tomar a Mas faca o dela. senhor chegou a tomar a faca da mão dela? Tentei tomar a faca dela. Como é que terminou isso aí? Aí ela saiu de dentro de casa e eu fiquei dentro de casa. E onde ficou a faca? Ué, ficou em cima da pia. Tá. Ela tá com a faca lá. Aí o senhor tenta tomar a faca. O Tentei tomar a senhor faca. chegou a tomar a faca da mão dela? Tomei a faca. Vocês chegaram a cair no chão? Não, Rolar no chão? não. Depois que eu tomei a faca, ela foi e me deu um tapa no meu Que ouvido. a Lohana falou que quando ela saiu do banho, ela ouviu os gritos, saiu do banho, tava o senhor no chão, com a faca na mão, e a Laís Lohane por cima, sentada por cima do senhor, tentando tomar a faca da sua mão. Não, não é verdade. Não? Não é verdade. E quem foi que colocou a faca lá em cima da pia? Foi eu que coloquei a faca em cima da pia. Então, o senhor pegou a faca dela? Eu peguei a faca dela. Hum. E aí fez o que com a faca? Eu peguei e deixei lá em cima da pia. E fiquei dentro de casa. Ela foi e saiu, depois ela foi e voltou. O senhor lavou a faca? Não, eu não recordo que eu lavei faca. Não recorda? É, mas não lavei. O policial falou que a Laís disse que o senhor lavou a faca Não lavei faca. e que a faca estava lavada quando a polícia entrou lá. Não recordo. Não recordo. Não recordo. Era essa faca aqui? É uma faca de mesa, é. De serrinha. É. Essa faca era de quem? Era lá do Edvaldo. Do Edvaldo. É. Quer dizer que foi ela que pegou para se cortar. Foi. E eu fui tentar tomar dela, mas Na foi e hora, e riscou. na hora lesionou ela. E na hora que os policiais chegaram, o senhor estava onde? Estava dentro de casa, Na sala, no quarto? na sala. Ah. E o senhor falou alguma coisa para eles do que tinha Não, senhor. acontecido? Falei não. E ela, desde aquele momento, estava lá fora. É, ela estava lá fora. Antes de terminar a briga pela faca lá, alguém entrou na casa? Não, ninguém entrou. Alguém interveio para Não, ninguém. tomar? Porque a Não, Laís Lohane falou que o pessoal que estava no bar entrou na casa. não, ninguém entrou. Entrou na casa, chegaram a segurar o senhor, Não, ninguém entrou lá. né? Tá, quer dizer então que a discussão começou porque ela queria esse dinheiro que o É, senhor não quis dar. queria os R$ 20 É. para comprar de droga. Que Eu droga não. que ela usava? É, maconha. E como é que o senhor estava lá? O senhor estava muito embriagado, pouco embriagado? Tava pouco, tava mais consciente que ela. O que que vocês tinham bebido? É, era vinho, Vinho? e cerveja. Hum.
tinham comprado um galão de vinho Isso, e cerveja também. cerveja. Entendi. E ela, como é que ela estava? Matéria Ela de embriaguez. estava muito alterada. Desses R$ 20 para ela, tudo, ela ia fazer alguma coisa com ela. O senhor até já falou que levaram o senhor no hospital também. Levaram. O senhor ficou machucado como? Ela me deu um tapa no ouvido. Cortou? Foi, Arranhou? O que que foi? cortou. Foi só lavar o ferimento lá no hospital? Chegou a colocar curativo, não? Não, Então foi com a mão que ela foi, machucou o foi senhor com a mão. no Foi com rosto. a mão. No braço, o senhor ficou com com algum É, ferimento? fiquei só com um hematoma só no braço, que ela foi e deu um tapa no meu braço. Tapa também. Foi, Entendi. É, isso foi enquanto vocês brigavam pela faca que ela bateu no senhor? Ou foi antes? Foi foi, depois? foi quando brigava pela faca. Entendi. Vocês já tinham tido brigas assim antes? Não, sempre discutia, eu sempre discutia com ela, porque ela ficava muito alterada e tudo. Inclusive, tinha me pedido para me internar ela. Ela me ajudava lá no bar. Como é que vocês começaram esse relacionamento? Uma pergunta que eu fiz até para dona Claudete. Aí eu conheci ela trabalhando na Oi. Ela trabalhava na Oi? É, Ah. E ela trabalhou no seu bar antes de vocês começarem a namorar? Como é que foi isso? aí ela Ou foi pediu, depois? aí ela foi pedir um serviço depois que ela saiu dessa Oi. Ela pediu para trabalhar lá. E aí foi aí que É, vocês aí, começaram o relacionamento? é, mas antes disso ela estava no meio da rua, que ela não queria ir para casa da mãe dela. Aí eu fui, a- ajudei ela, tirei ela do meio da rua. Uhum. E vocês chegaram a morar na casa da sua mãe, é isso? Sim, E aí depois foram para casa do Edvaldo. foi. Por que que vocês saíram da casa da sua mãe? É porque a minha mãe já é de idade e meus irmãos também não quis aceitar, porque ela bagunçava muito. Ela, quando bebia, fazia muita bagunça. Quando vocês foram para casa do Edvaldo, foi depois de fechar o bar, né? Foi. E como é que o senhor estava se sustentando? As coisas que tinha no bar eu estava vendendo. Freezer, geladeira, restante de bebida. Hum, Vendi tudo. Estava vivendo desse dinheiro. Foi. Certo. Quer dizer que na hora que ela que cortou ela, o senhor estava tentando tomar a faca dela. Tentando tomar a faca dela. Como é que acertou aqui, atrás, aqui quase atrás, aqui do lado dela? Não, porque ela estava com a faca na mão, tentando de cortar. E eu fui e segurei Ah, na mão. Fui e segurei com a mão. E ela puxando. quer dizer que ninguém entrou no meio. Ninguém entrou no meio. E vocês nem chegaram a cair no chão. Não, não chegamos a cair no chão. Tem mais alguma coisa que o senhor queria dizer, Joseval? Não, Tá. Passar a palavra às partes, o senhor continua tendo o direito de só responder se quiser, tá ok? tá bom. Ministério Público, Sem perguntas, Excelência. Obrigado. Defesa. Sem perguntas. Jurados, tem alguma pergunta? Encerrado o interrogatório. Suspenda a sessão por 5 minutos. A gente ainda não tinha conseguido ouvir você aqui nesse processo. Laís, você hoje mora onde? Eu não tenho lugar fixo para morar, porque depois que ele foi preso, ficou muito difícil as coisas para mim. Eu não vi antes porque era online, eu não conseguia entrar no aplicativo. Mas eu corri atrás de tudo, porque no dia que tudo isso aconteceu, foi uma coisa assim muito rápida. Tá, Até mas hoje você mora o quê? De favor em casa de sim, amigo, de de conhecido? amigos, sim, E, parentes. e você tá com que idade? Eu tenho 26 anos, Certo. Você tem filhos? sim, Quantos? 4.
E a idade deles? Eu tenho uma de 7, um de 4, um de 3 e o nosso filho de 8 meses. Qual é o nome dele? Do nosso filho? É, Anthony Davi. só o Anthony que é junto do Joseval. Sim. Os outros três são de outros pais. E outro. E moram com quem? Os meus dois mais velhos moram com o pai. O meu filho, o meu terceiro filho mora com a minha prima. E atualmente o nosso filho está morando com a minha tia em outro estado, porque eu não estou conseguindo criar ele sozinha. Qual? O nosso O filho, Anthony. o Anthony, Tá onde ele? ele está em Vila Velha, no Espírito No Santo. Espírito Santo, com um parente seu. Sim, com a minha tia. Você tem problema com bebida, droga, Sim. Laís? Com o que que você tem que usar? Eu tomo pinga e fumo maconha. Você tem um problema com alcoolismo? Sim, Bebe todo dia? sim, Inclusive, você reconhece que na época que você estava grávida, você não parou de beber, né? sim. Mas o Anthony nasceu bem? Nasceu. Tem Ele é algum problema? Não, ele é saudável, Graças a Deus, teve nada. Não, Ah, que bom então. Laís, na época do ocorrido, você estava morando com Joseval no lote do Edivaldo, é isso? sim. Vocês alugaram lá? Como é que foi isso? Ele é amigo do Joseval e deixou a gente morar lá de favor por De um favor. tempo, porque a gente estava brigando muito. Eu, na verdade, causava as brigas na casa da minha sogra. E como ela já é de idade, aí os irmãos dele acharam melhor a gente sair de. Vocês saíram da casa da sua sogra e foram morar de favor na casa do Edivaldo. Sim, E quem que é a mãe do Joseval? é a dona Só Guilmar. Guiomar? Isso. Entendi. E como era lá na casa do Edivaldo? Ele tinha um barraquinho separado para vocês, uma Tinha casa? um quarto separado, é uma casa só. Ah, é uma Isso. casa Mas só. tinha um quarto de hóspedes onde a gente dormia. Entendi. E você foi só com o Joseval, não levou nenhum dos seus filhos? Não, só com ele, Entendi. E você já estava grávida, de 2 meses. de 2 meses. Você teve o Anthony quando? Qual é a data de nascimento dele? Ele nasceu dia 27 de março. Agora, 27 de Sim, março. Esse fato aqui foi em setembro, então ele nasceu 6 meses depois. sim, ele nasceu prematuro de 8 meses. Nasceu prematuro de 8 meses. Entendi. E o Joseval, assim como a senhora, também tem problema de bebida, bebe demais. Não, na verdade ele não é de beber. Já tinha 5 anos que ele não bebia. Só que aí, como ele teve problema com dívidas e tudo, aí ele foi e começou a beber devido a tudo isso acontecer e acabou se descontrolando. Mas ele não é de beber. É muito trabalhador. Você disse que tiveram que sair da casa da sua sogra porque se desentendiam muito. Brigavam? Era mais da minha parte, porque eu estava muito estressada porque ele estava bebendo, porque eu não conhecia ele bebendo. Ah, Aí ele não queria, tipo, se cuidar, tomar banho, se alimentar. E eu tava ficando muito estressada. E como eu ficava mais bêbada que ele, porque eu usava entorpecente e ele não. Ele só bebia. Então eu ficava muito agressiva e sempre ia pra cima dele. Machucava ele, arranhava ele. mas era algo mais além de maconha? Não, Maconha e pinga, você só. falou, né? Uhum. É, alguma vez ele já tinha. A senhora disse que começava tudo, a senhora que agredia ele, mas ele revidava? Ele Não, já bateu na senhora antes desse dia? só verbalmente, assim, que a gente discutia muito. Eu que ia em cima dele, ele já saía logo, pegava o carro, saía, já justamente para isso não acontecer. A casa da sua sogra era onde? Na 201. Tá. Alguma vez já chamaram a polícia por conta de alguma confusão de vocês antes desse dia aqui? Sim. Como é que foi? Eu brigando com ele, né? Brigando, discutindo e tudo, foi em cima dele, aí chamaram a polícia e os vizinhos por conta da minha sogra. Aí chegou 3 camburões lá, porque eu dei na cara dele, lá no meio da rua. Aí ele foi e tiraram minhas coisas de lá, da casa dela. Aí passou um tempo, a gente voltou. Mas, Mas algum de vocês foi autuado lá na delegacia? Chegaram a não, levar vocês para a delegacia nesse dia aí? chegaram, mas só que não deu nada. Aí ele foi liberado, Mas, mas, porque não rolou agressão física mas aí. nem ocorrência eles registraram? Não, creio eu que não, porque a gente saiu de lá na mesma da hora. E você, da sua parte, você nunca foi lá registrar ocorrência contra Não. ele? Tem uma condenação aqui dele
por ameaça em contexto de violência doméstica contra a Juliana. A senhora conheceu a Juliana? Não, eu só sei que ela é ex-mulher dele. Aham. E a senhora sabe dizer há quanto tempo eles estavam separados quando a senhora começou com ele? Eu não me recordo, porque eu nunca quis saber meio que do passado dele, não. Ah, Mas a senhora soube disso, que a sim, Juliana tinha feito ocorrência contra ele? sim, Foi quando vocês já estavam juntos? Foi em 2020, a não, ocorrência. a gente ainda não se conhecia. Vocês se conheceram quando? Creio eu que de 2021 para 2022. Entendi. Então a senhora nunca nem conheceu a Juliana. Não, eu fiquei sabendo do ocorrido, mas nem Entendi. E na época desses fatos aqui, o Joseval trabalhava? quando rolou esse fato. É. Ele Não, foi preso? ele mexe com botecos, ele vende bebida. Então, ele não tinha trabalho fixo. E justamente porque ele estava bebendo, tinha voltado a beber, aí teve que fechar o boteco e tudo. Onde que ficava esse boteco dele? O último ficou na 201, que tanto que a gente teve que sair de lá também, porque eu estava brigando muito com a... Mas era na casa ou Não, era ele tinha pegado uma loja para abrir esse boteco? ele alugou uma loja onde ele colocou um negócio no meio assim, onde a gente colocava a nossa cama, a gente morava lá. Morava lá e ele vendia bebida. Sim, ele Entendi. sempre mexeu com isso. E por que que fechou o boteco lá da Porque ele voltou 201? a beber, tava devendo muito, ficou muito nervoso, perdeu o carro, que ele joga baralho, ele é viciado em baralho. Hum. Então, assim, ele perdeu tudo, tava devendo muito, então ele ficou desnorteado. Por isso que ele voltou a beber. Mas ele não é de beber e ele não é agressivo. Eu não sei as coisas que ele fez no passado, mas pelo menos comigo, eu não sei nem como que isso veio acontecer. Ele tem uma passagem por homicídio. Ele contou para você? Sim, eu sei da vida dele toda. E o que que ele contou que foi isso? Tem mais de 20 anos que ele Sim, contou o que que foi? não, nunca quis saber também, não. Ah. Uma pessoa fala uma Ele coisa, falou quanto tempo ele ficou preso, acho que uns 8 anos que ele falou, não ah, sei. mas não disse mais detalhes. O que que Não, aconteceu? eu procuro não saber do passado dele. Entendi. E foi só essa época que ele foi preso? Ou ele lhe contou se teve mais problema? Chegou a ficar preso outra vez? Mas foi causado mesmo por ela, porque ele tinha medida protetiva e ela foi atrás dele no bar. E como ele tinha uma arma, aí ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo. E ela que acabou, tipo, acabando com a vida dele também. Isso foi nessa época lá, 2020. Sim, Entendi. é o que a família conta, os amigos, Que ele foi que condenado ela por provocou isso. descumprimento de medida, Sim, ameaça. sim. E Mas teve ela que porte foi de arma atrás dele. também. Sim. Entendi. E aí, então, na época dos fatos, vocês moravam de favor num quarto na casa do Edvaldo, nenhum dos dois trabalhava. Não. Como é que vocês se sustentavam até para pagar Como, bebida, droga? como que ele não. Quando ele tem dinheiro, ele, tipo, ele dá o dinheiro para as pessoas. Então, os amigos dele sempre arrumavam 50, R$ 20. Por isso que eu tava brigando muito com ele. Que ao invés dele ajudar na casa do Edivaldo, ele queria gastar o dinheiro com pinga. Mas dinheiro de onde? Como é que ele conseguia? Os amigos dele, ele tem muita amiga, ele é Ah, muito os conhecido. amigos ajudavam, Sim, davam dinheiro, dava dinheiro dava para ele. dinheiro para ele. O Entendi. Edivaldo é prova viva disso. Entendi. Todos. Laís, me relate então, procurando ser sincero aqui, porque Sim, a gente eu tem sei. que apurar os fatos, isso aqui é uma acusação que não depende da senhora, é uma acusação feita pelo Estado contra ele. Não é a senhora que está acusando ele, Eu sei. mas tem que ser apurado os fatos. O que que aconteceu lá naquele dia? Naquele dia a gente passou o dia todo bebendo, os dois, e eu bebendo e me drogando. Quando chegou de noite, aí a gente dormiu, os dois bêbados. Aí eu fui e saí para fumar maconha. Quando eu voltei, ele tava com 20 reais. Só vocês dois bebendo, O Edivaldo e uma tal de Lohane, que eu nem conheço ela. Lohana, né? Não sei quem é essa mulher, o que que Estavam os quatro bebendo aquele dia na casa do Edvaldo. Não, era época de política, aí a gente tava numa casa lá assistindo negócio de comício, dessas coisas. Aí de lá a gente foi pro Edivaldo. Aí lá a gente Os quatro. os quatro. Ah. Aí ele dormiu, eu fui pra rua, quando eu voltei ele tava com 20 reais no bolso. Aí eu queria os 20 reais pra me beber mais. Aí ele não quis me dar. Aí começou uma luta corporal na cozinha. Aí a única coisa que tinha na pia que eu vi foi uma faca. E eu fui e peguei a faca e fui pra cima dele.
E aí a gente começou a rolar na porrada. E aí a gente acabou machucando aqui, ó, atrás. Mas foi ele que deu o golpe? Não. Na verdade, a mão tava os dois em luta. Na verdade, eu nem me lembro ao certo o que que foi que aconteceu. Mas ele não pegou faca em momento nenhum para vir me agredir. E ele nunca faria isso, porque a gente já sabia da minha gravidez e a gente estava muito feliz. Mas como é que você vai querer que a gente acredite, Laís, que por acidente a faca perfurou a senhora? Como é que é isso? Estava na mão de quem a faca na hora que ele Eu furou? peguei a faca. Tá. Como estava na mão de quem na hora que lhe furou? Tava na minha mão, porque eu peguei a faca da mesa. Ah, E aí a gente começou a entrar em luta corporal. Eu estava muito bêbada, muito drogada. E ninguém viu isso. Ninguém, ninguém. ah. E Ninguém. aí, E aí chegou a mulher, aquela tal de Lohanda do banheiro, porque ela estava tomando banho. ah, E aí eu não sei como foi que apareceu a polícia, porque eu não chamei polícia, não denunciei, não pedi medida protetiva em momento nenhum. uhum. Mas eu falei que ele me esfaqueou para os policiais, porque eu estava com muita raiva. Só porque Era ele não isso que me eu deu. perguntar, porque as testemunhas disseram, Eu falei. tanto a Falei. Lohana quanto o policial, que a senhora disse que ele furou a senhora. Eu falei pro policial, pros Ah, policiais que levaram a gente. Para ela não, porque ela nem viu, ela estava no banheiro. Ela viu depois, parece que eles já tiveram um relacionamento, eu não sei. Mas tudo que ela falou ó, o que eu vi no processo que o homem me mandou pelo celular, tá totalmente é diferente do que aconteceu. é. Tá mais de uma facada, tá eu tentei abortar meu filho tá com 8 meses. Mas eu É. falei para os policiais que ele me esfaqueou no hospital. Ainda falei que não queria medida protetiva. E lá na hora também, a senhora falou? Foi ele Falei, que tinha lhe esfaqueado? falei porque eu estava com muita raiva. E eu queria que ele fosse preso, porque eu estava com muita raiva dele, muito estressada com ele. É, Que eu falei. Mas não foi assim. E tá. eu não tô querendo defender ele, porque eu não quero mais nada com ele. Só que, tipo assim, ele tá sendo acusado de coisas assim que não aconteceu da forma que tá sendo dita, entendeu? Então, nervosa eu tô. Mas, infelizmente, não foi desse jeito. Tá. Onde que estava a faca? Em cima da pia. Era a única coisa que tinha em cima da pia. Ah, É o único momento que eu me lembro foi essa hora. Que foi na hora que eu peguei e ele já veio segurar a minha mão. E a gente já rolou já os dois no chão. Tanto que eu não precisei levar ponto, a faca não entrou. Eu fiquei no hospital só algumas horas, não precisei fazer exame nenhum e já fui embora liberada. deixa eu te perguntar outra coisa. Na hora que a Lohana entra lá na sala, o Ela que, saiu, que ela viu? Ela saiu do banheiro, né? Tava tomando banho. ela já viu já o pessoal que tem um bar lá do lado, o pessoal já desesperado, porque O apesar de que eu não ter, quero saber é o seguinte: alguém apartou vocês, não, separou, tirou ele de perto da não, senhora? não, Como é não, que, só, como só, é que só parou então? ela, quando ela saiu do banheiro, o fato já tinha acontecido. E ele deitado e eu também. E o pessoal do Os lado dois deitados onde? no chão. No chão. Aí o pessoal A faca estava onde? no chão. Ah, Já tinha já largado já. E o pessoal do bar, o Edivaldo, já correu tudo lá para dentro. E sim, e seguraram ele, mas ele não estava em cima de mim, ah, em nenhum momento. E ela saiu correndo lá para a rua como se fosse uma louca. E aí foi, eu não sei da onde surgiu aquela polícia, não sei quem foi que chamou, mas chegou muito rápido também, como tá, se já tivesse lá. tá. Como se a gente já estivesse brigando há muito tempo, só que eu já estava xingando ele há muito tempo, Ah, pedindo os R$ 20 para ele. certo. Então vocês ficaram lá deitados no chão. E aí? Não, e aí o pessoal Eu entrou, e aí, quando a polícia chegou, como é que tava? Vocês dois estavam na sala ainda? aí Tinha alguém fora. dentro da Tava o casa? pessoal, tava essa mulher, tava o Edivaldo, onde a gente estava morando na casa, tava o pessoal do bar, tudo lá na frente. Mas seguraram ele sim. Na hora da briga, onde é que estava o Edvaldo? Tava lá no bar do lado. E essa tal de Lohane tava lá dentro do banheiro tomando banho. É, a faca era lá de uso próprio de vocês? Era do Não, do Edvaldo? Edivaldo. A faca de serra. Era essa faca aqui, Sim. né? Uhum. Pra mim que ela era roxa. Ah, Tanto que eu nem me lembro da cor. tá. Não sei se era essa, porque eu me lembro, eu acho que era uma roxa, mas eu tava muito Mas bêbada. era desse tamanho, modelo aqui. Sim, era uma Faquinha faca de serra. de serra, tá?
Aí a senhora foi lesionada no flanco aqui da barriga, né? Bem aqui atrás. Tem marca ainda aí, Laís? É porque eu tô de body, Não, então não precisa. mas dá aqui, ó. Ah, tá. Foi. Mostra de lado ali para os jurados verem, por favor. Tá, pode sentar. Tem uma foto aqui no processo, tá vendo aí na tela? Bem, É a senhora aí na foto? sim, É a senhora. sim, Aí onde tá dando para mostrar o corte? tá. Ele não foi profundo. É esse furo aí na lateral aí. E isso era sua barriga de 2 meses de grávida? Tá certo. Minha barriga já é inchada, tantos filhos. Aham. E ele ficou ferido? Sim, porque eu fui em cima dele. É. Antes de eu pegar a faca, eu já tinha arranhado ele todinho. Eu que fui em cima dele. Eu causei a briga. Eu dei altos tapas na cara dele. Mas ele ficou com marca onde? Ficou ferido onde? Pelo que eu me lembro, no hospital, que foi aonde, tipo, até a cachaça passou. Acredito que entre nós dois, eu vi o rosto dele todo arranhado. Só essa parte que eu me lembro, mas eu lembro que eu machuquei ele. Mas foi o quê? Unhada? Sim, Ele estava com algum corte na orelha? ele estava todo machucado. Eu não me lembro muito. Mas foi com as mãos que a senhora machucou ele. Sim. A faca, o único lugar que A a faca faca eu pegou quis, foi na sua barriga. sim, eu quis meter a faca nele, mas felizmente não deu certo. Aí voltou, foi pra mim. Tá. A Lohana, a senhora disse que não conhecia, nunca tinha visto, Não, até aquele dia. primeira vez. Ele sim já conhecia, Ah. mas eu E depois, a senhora ainda viu a Lohana? nunca mais, porque se eu visse, eu ia quebrar a cara dela. Por quê? Uai, porque ela falou coisas que nunca aconteceu. Quando eu li o processo que o cara me mandou, eu fiquei abismada. Mas Abismada. o que que a senhora lembra que ela falou que a senhora acha que não condiz com a verdade? Foi ela que falou que foi mais de uma facada, não foi? Não. Não sei, eu só sei que eu não me lembro ao certo o que que foi que estava escrito, porque já O tem. que ela disse foi o seguinte: eu vou ler aqui para Sim. até os jurados já saberem e a senhora me explicar o que que a senhora o que que não condiz aqui com a verdade. A Lohana, no dia do flagrante, né, logo depois dos fatos, disse o seguinte: que há uma semana o casal Laís e Joseval alugaram um cômodo na casa do seu amigo Edivaldo, que mora na quadra tal. Hoje, dia 23 de setembro, por volta das 7 da noite, eu estava na casa do Edivaldo de tal, tomando banho, quando ouvi gritos vindo do cômodo alugado pelo casal Laís e Joseval. Assustado, eu fui até o local para verificar o que estava acontecendo. Quando eu vi o Joseval deitado no chão, com a Laís sentada sobre o seu corpo, ambos ensanguentados. O Joseval empunhava uma faca, com a qual tentava apunhalar a Laís. E ela, Laís, tentava se defender segurando a lâmina com as mãos. Rapidamente eu pedi ajuda ao Edivaldo, que veio até o cômodo e conseguiu separar a briga. Mentira. Por Ela que que é não viu. mentira? Ela não viu, ela viu depois do acontecido que tava nós dois deitados no chão, onde os meninos já estavam puxando o Joseval, porque eu chamei ele pelo apelido. Ela não viu nada. Quando ela saiu do banheiro, já tinha acontecido. Eu não sei qual é a raiva que ela tem dele, não sei, mas ela não viu nada e ninguém viu Tá. nada. Mas ele chegou até a faca nas mãos dele, Laís? Não. Ele Nem tentou isso tomar. aconteceu? Não. Só não, quando ele tomou a faca de mim. Então, ele tomou a faca, Sim, chegou a tomar a faca da senhora. sim. E Que aí, foi quando na ele pegou a faca, ele fez o quê? Foi na hora Foi na hora que que aconteceu o fato que ele foi puxar e a faca veio e a e faca foi acertou a acertou. senhora. Mas aí a faca caiu no chão. E aí automaticamente o pessoal foi, chegou e já seguraram ele. Só quem tirou a faca do chão foi os policiais. Entendi. Pelo que eu me lembro. Aí ela falou o seguinte: o Joseval apresentava um corte profundo na orelha, com muito sangue escorrendo pelo pescoço. Por isso que eu perguntei para a Eu senhora, essa faca, não sei.
Eu não me Mas eu não lembro desse corte na orelha. Não. Ele tá sangrando esse tanto, descendo sangue. Foi tudo muito rápido, foi tudo muito confuso. A gente estava muito embriagado. Eu não posso detalhar uma coisa que eu não Enquanto me a lembro. Laís apresentava um corte na barriga, ela falou que a senhora tinha um corte na barriga. E as roupas muito ensanguentadas. Minutos antes das agressões, eu ouvi a Laís discutir com o Joseval, que estava muito bêbado, feito muita bagunça no quarto e teria se recusado a dar a ela R$ 20 em dinheiro que estava em seu bolso. Até a parte dos R$ 20 ela confirma Então, que foi a briga. foi onde começou tudo. Eu comecei a brigar com ele porque eu queria esses R$ 20 para me beber. Alguns instantes depois, a Laís Lohane me disse que o Joseval teria partido para cima dela com uma faca para tentar matá-la. E ao tentar se defender, ela teria cortado a orelha do companheiro com a faca. Depois do acontecido, eu nem falei mais com essa mulher. Quando os policiais chegaram, eles já automaticamente, eu não lembro se eles me colocaram no camburão ou ficaram conversando comigo, porque eu fui de viatura para o hospital, mas eu não conversei com essa mulher depois disso. Nem depois e nem antes, a não ser no momento que a gente estava Mas bebendo. ela não viu a senhora falar para os policiais, ele veio me matar, alguma coisa do tipo? Talvez ela tenha ouvido. Não Porque a sei. senhora disse que para os policiais disse. Sim. Dessa parte eu me recordo, tanto lá quanto no hospital. Tanto que ele perguntou se eu queria medida protetiva, eu falei que não. Não necessitava daquilo. Foi uma briga de casal e uma coisa que nem Aí deveria ela estar disse, acontecendo. ela disse ainda que o Joseval falou para ela que foi a Laís que iniciou as agressões e que ele estava apenas tentando se defender. Talvez ele tenha falado isso, mas eu não vi. Uhum. Lá no hospital, como é que foi? A senhora foi atendida? Quais foram os procedimentos lá no hospital? Pelo que eu me lembro, foram ver, né, aqui, como não tinha nada demais, não precisei levar a ponto. Eu não me lembro se eu fiz uma ecografia ou se eles tentaram ver se o coração do neném estava batendo e tudo, que já dá para ver. Eu não lembro. Só lembro no momento que eles conversaram comigo e perguntou Não se eu queria lembra por conta da embriaguez ou porque estava inconsciente? da embriaguez. A senhora chegou a Tava ficar inconsciente, perder a consciência em algum momento? de bêbada? Não, de bêbado, ou de Não. choque, ou de qualquer outra coisa. Eu Não. tava em choque por conta do que aconteceu, porque a ficha não tinha caído. Entendeu? E ver ele naquela situação, algemado e todo ensanguentado, que eu fiquei muito ensanguentada também por conta do sangue dele, não só do meu. Tá. E como é que foi o tratamento do ferimento específico? A senhora disse que não deram Só ponto. limparam e botaram uma gás em cima do Hum. esparadrapo. E quanto tempo demorou para fechar? Bem pouquinho, só limparam, mesmo colocaram. Eu acho que eu tomei um pouco de soro algumas horas e fui embora. Normalmente, com as minhas próprias pernas. E com o celular dele na mão, onde o irmão dele pegou de manhã cedo. Que a família não sabia o que tinha acontecido. Entendi. Quando eu saí da sala, eles já tinham levado ele. Certo. E a senhora chegou a tentar ir lá visitá-lo? Era a intenção da senhora? Sempre foi, mas a família ficou muito abalada, porque a mãe dele estava doente, ela tinha tido um AVC. Ficou todo muito, muito chateado comigo. Quem teve AVC? A mãe dele tinha tido um AVC naquela época. A Claudete? Não, a mãe dele. Guiomar, né? Ai, Claudete é a mãe da senhora. sim. Entendi. Aí o pessoal pensou que ela ia morrer, entendeu? E criaram muita raiva de mim. Tanto que ninguém nem gosta de mim na família dele. Porque ele me tirou da rua e tudo, tentou me ajudar muito. E eu prejudiquei muito a vida dele. E só ele sair como errado é muito difícil. E nosso filho e tudo. A senhora registrou o nome dele, o filho? Ah, A senhora registrou o nome dele? ele tá registrado só no meu nome por conta dessa situação. Entendi. E a senhora tem pensamento de continuar o relacionamento com ele ou está encerrado? Por tudo que aconteceu, eu já tô em outro relacionamento, tá encerrado. Eu só quero que ele fique livre, porque ele não merece isso. E cuide do filho dele, me ajude a cuidar do nosso filho. Em questão de voltar, nem ele não vai querer voltar para mim. Mas
querer me matar, fazer alguma coisa, ser agressivo, isso não, porque ele não é assim. Ele sempre cuidou de mim muito bem. Tá certo, Laís. Ministério Público, Defesa. Sem pergunta. Algum jurado deseja me encaminhar perguntas por escrito para que eu faça ela? Encerrado o depoimento. Obrigada. Laís, obrigado. Tomada declarações da testemunha Edivaldo Francisco Pereira. Bom dia, senhor Edivaldo. Bom dia, Excelência. Eu já ouvi o senhor numa audiência que a gente fez, virtual, e agora o senhor é ouvido aqui no Tribunal do Júri. O senhor se compromete a dizer a verdade? Pode fazer a pergunta, pode procurar. O senhor é amigo do Joseval? Eu conheço ele há muito tempo já. Coisa de quantos anos? Há uns 3 anos por aí. 3 anos? Conheceu ele como? Lá num barzinho perto de casa. O bar dele? É. O bar que ele tinha? Uhum. Entendi. O senhor frequentava lá o bar dele? Porque onde eu desço na parada ônibus, eu passo de frente. Ah, mas o senhor frequentava o bar dele? Eu passava lá, quando eu vim de serviço, eu passo. Todo dia eu passo lá. Ah, mas o senhor ficou amigo dele? Ainda ficou amigo. Entendi. E como é que foi isso do Joseval ir morar lá na sua casa? É porque ele entrou em falência, aí não tinha para onde ir. Como nós se conhecia, e eu moro sozinho, e tem um quarto separado, ele perguntou se podia morar lá. Quando ele arrumasse serviço, ele me pagava o aluguel. Eu disse, pode. Eu moro sozinho. Chegaram a combinar um aluguel ou o senhor, Não, pelo senhor, deixava ele lá de Não, boa? ele disse, você vai morar aí, quando você trabalhar, você me paga. Né? Porque eu moro sozinho. Eu vou trabalhar, a casa fica só. Aí não deu E certo. tinha coisa de quanto tempo que ele tinha se mudado lá para esse quarto na sua Acho que casa? ia fazer uns 2 meses por aí, uns 2 meses. E ele já foi com a Laís Lohane? Oi? Ele foi para lá com essa moça, com a Laís Lohane? Ela foi morar lá com ele junto? Foi, sim. Entendi. Eles já foram juntos. E nesses 2 meses aí, eles deram problema lá, tiveram briga? Nunca me deu um problema esse rapaz. Nunca, nem ele, nem ela. Nunca vi nem eles batendo boca. Mas eles ficavam o tempo todo em casa ou ficavam na rua? Como Não, é que é? ele às vezes saía para procurar emprego, né? Que ele trabalha de ajudante, mas não estava conseguindo, voltava para casa. Eu deixava o almoço pronto, eles almoçavam e ia lá para o quarto deles. Ah, o senhor ajudava também deixando eles almoçar lá da sua Porque casa? eu trabalho em restaurante, eu trago o almoço de lá, né? Aí eu trago economizo mesmo. Entendi. É. E eles bebiam muito? Não, bebida lá em casa não aceito. É, Só se fosse na rua sem eu ver, mas lá em casa não. mas o senhor já viu eles chegar lá muito alterados, Não. embriagados? Nunca vi isso. É. Nunca vi isso, nem discutir. Nem levantar a voz, Não, gritar, nada? nunca vi isso aí com eles, não. E lá no dia do ocorrido, no dia que o Joseval foi preso, como é que foi? Eu deixei eles cuidando da janta e fui comprar carne. Digo, vocês ficam olhando aqui as panelas para não queimar, que eu vou lá no então comprar carne. Eu demorei um pouquinho, quando eu cheguei e vi aquela bagunça. Estranhei, casa cheia de polícia. Aí já não vi mais ele, já estava lá dentro do camburão e a menina estava lá na rua conversando com as polícias. Eu entrei para dentro de casa aí, Qual menina? a esposa dele. A Laís. Isso. O senhor viu que ela estava ferida? Eu não olhei. E o senhor ouviu o que ela falava para o pessoal, para Também os não. policiais? Vocês estavam conversando lá, mas eu não ouvi nada. Eu entrei para dentro, só tinha as polícias dentro de casa, na minha casa, né? Mas alguém comentou com o senhor depois o que ela disse que tinha acontecido? Não, para mim nunca me comentaram nada. E a Lohana? Quem que é a Lohana? A Lohane que estava lá na hora que eu saí, que ela morou também lá em casa. Então, por sorte, Eu não entendi. Ela o quê? ela morou também onde de aluguel lá uma época, né, É. a Lohane? Aí ela estava lá e disse, vou esperar para jantar também. Eu digo, espera. Aí quando eu cheguei, já tinha acontecido a merda deles. Foi lhe visitar, ela não estava morando Não, lá. ela não estava morando lá em casa mais. É. Sempre ela passa lá, mas não estava morando lá. É. Estava morando lá, era ele. Agora a Laís falou que o senhor estava bebendo com eles. Inclusive saíram de um lugar onde já estavam bebendo, os 4, e menos foram verdade. para lá Menos continuar a verdade. beber. Não, menos verdade. É? Por que ela não falou que eu tinha ido no mercado comprar carne para fazer a janta? Tinha que ter falado a verdade. Ah. Eu fui comprar carne para fazer a janta, que não tinha carne. Mas vocês estavam bebendo Não. antes? Eu não bebo. Eu não bebo meio de semana porque eu trabalho em restaurante, em cozinha. Lá, se eu me ver eu bebendo, eu estou na rua sem direito a nada. É, É, entendi. E
Quando o senhor entrou na casa, estava bagunçada, tinha muita Não, coisa fora do tinha nada, lugar? não tinha nada de virado dentro de casa. Muita coisa que eu vi, um pinguinho de sangue bem no, no, no batente do portão. Do Só. portão? No portão fora. E lá na sala, não Não tinha tinha sangue, nada, não? nada, Nada? nada. O senhor chegou a ver ele no Camburão ou lá na Não, delegacia? nem na delegacia. Eu Joseval? não fui para a delegacia, não. Ah. Fui para canto nenhum. Fiquei em casa cuidando da minha janta, né? Mas o senhor Foi. não foi ouvido lá na delegacia, não? Não, fui não. Eu fui ouvido aqui no FAC, que me chamaram aqui, eu vim aqui, depois, mas Só aqui no sumário, né? foi. Certo. É, Então não tinha nada de bagunça na Nada, casa, nada. nada, tudo arrumadinho. E essa faca? Eu Era tinha que- era lá da sua ela casa? deve ter pegado lá quando eu estava lá para o mercado, porque eu estava lá no meio da rua já, estava no meio da rua. Essa faca era da sua casa. Virei ela aqui. O senhor não tá vendo, não? Faquinha de Eu serra, tomei ruim da vista também. cabo azul. Leve Não, ali para ele azul ver. não, essa faca, essa cabo azul lá em Leve casa não ali para tem? ele ver de pé. Tem não, Hã? lá em casa não tem faca do cabo azul não, tudo é cabo preto. Essa aí não é minha não. Não é sua, não. Não, essa aí nunca. Tá bom. Essa aí nunca. Eles tinham as coisas deles lá? Tinham levado coisa? Ele tinha uma caminha dele só uma caminha, né? É porque ele tinha vendido as coisas dele tudo lá para o boteco, acabou o boteco, aí ele disse, tem uma cama minha aí sobrando aí nesse quarto, pai, tu usa ela, que tava sobrando. Só, não tem mais nada não. E as roupas dele, só isso. Entendi. E aí, depois do ocorrido, ela levou as coisas dela? Como é que foi isso? Foi o, foi o Romeu que levou o sapato dele, ficou só os sapatos dele lá. Quem? O irmão dele que levou O o irmão sapato. dele foi lá buscar as coisas dele. Foi. E ela já tinha saído. Ela já tinha saído, ela não voltou mais lá mais não. A Lohana contou para o senhor que aconteceu o quê? A Lohane, rapaz, eu vi ela naquele dia desse negócio aí, ó. Que ela é difícil passar lá em casa. Foi mais difícil, que ela mora aqui pro lado da central, né? Hum. Trabalha em casa de família, para um lado para outro, só via para um lado para outro. Mas o senhor ainda tem contato com ela? É difícil. Às vezes pode ela passar pela por casa, mas é difícil. Se ela passar no horário que eu não estou, não encontro com ela. Porque o horário que eu estou mesmo definitivo é o domingo. Mas ela tem casa aqui? Ela mora aí Central? ela mora na central, aí na casa do, deixa eu ver se é o nome do cara, rapaz. Aqui do Jacques, é um que era dono do uma pizzaria lá pertinho do ponto alto, lá embaixo, do Escorte. Mas o senhor não conversou com ela do Não. que ela tinha visto, o que tinha acontecido? Não, sabe, não comentei nada com ela, não. Bom. Ministério Público? Defesa? Bom dia. Bom dia. Aqui, sim. Oi, senhor Edivaldo, tudo bem? Tudo bem. Quando você chegou lá, né, que você falou que quando chegou lá tinha as polícias, tudo, né? Era dentro de Já casa. tinha a confusão, já tinha ocorrido. Tinha passado. A Laís, ela estava andando normalmente? Eu não vi ela andando, não. Ela estava perto do Camburão e estava cheio de polícia lá e cheio dentro de casa. Eu entrei também, nem saí fora mais. Tem alguma coisa errada por aí. Não fui atrás disso, não. E ela apareceu lá na sua casa depois de quantos dias para pegar as coisas dela? Quase que foi depois de uns 12 dias. Eu não estava nem em casa. Quem estava em casa lá era uma vizinha minha que estava limpando lá a casa. Ela chegou para pegar as coisas dela lá, as roupas dela. Aí ela ligou para mim e disse, Edivaldo, a menina está aqui para pegar as roupas. Pode liberar? Eu digo, libera as roupas dela aí. Quando ela entrar no quarto, pega. Dá a chave aí. Ela. Porque em juízo você tinha falado que 2, 3 dias depois a Laís foi lá pegar as coisas, né? Acho que passou uns 15 dias. Quem estava lá em casa limpando a casa era uma menina que foi limpar a minha casa, né? E ela ligou para mim, Edivaldo, pode deixar a menina pegar as coisas? Pode, é dela, menina. Pode deixar pegar. Então tá, satisfeito. Algum jurado deseja encaminhar perguntas? Encerrado o depoimento. Obrigado, Edivaldo. Obrigado. Está dispensado. Bom dia. Bom dia para vocês. Tragam o policial Adalberto. Bom dia. Bom dia. A senhora é mãe da Laís Lohane, né? Sim. E a senhora conhece o Joseval? Bem, eu conheço ele há muitos anos, que a gente mora na mesma rua, na 201, na Santa Maria. Uhum. Mas nunca fui amiga dele assim, próxima. Entendi. A senhora se incomoda dele estar aqui presente? Não, senhor. Tá.
Então, antes dele começar um relacionamento com a sua filha, a senhora já conhecia ele, de ver na rua, de Já, serem vizinhos, sim. certo? E tem quantos anos a senhora conhece ele? Assim, desde quando eu cheguei na Santa Maria, já tem muitos e muitos anos mesmo. Desde quando Santa Maria começou. Laís Lohana era criança, então. Hã? A Laís era Nem criança, era nascida. nem era nascida ainda. A Não, senhora já conhece ele. sim, É mesmo. nem era nascida. Então a senhora conheceu os outros relacionamentos dele, a Não, Juliana, não? não, nenhum. Só a minha filha mesmo. Entendi. A senhora tem mais filhos? Tenho. São quantos total? Tenho um falecido e duas vivas, que é a Laís e mais uma. Laís é a mais nova? É a que estava aqui, que saiu agora. É a mais É a nova? mais velha. Mais velha? É. E a senhora tem quantos netos, filhos da Laís? Quatro. Quatro. Quatro com o que ela Dois de um tem. pai, outro de outro pai e outro Dois de dele? um pai, outro de outro, e agora esse último dele. E algum deles a senhora que cria? Eu cheguei a ajudar, mas estão com os pais. Nenhum tá com ela. Ah, os pais que. É, E o que ela teve com ele, o que ela teve com ele que nasceu para agora? ele não ser levado para um abrigo, eu fiz um trato com a tia minha para ela poder levar ele até ele sair, né? E ver como é que ia ficar a situação, porque a Laís ficou na rua aí, não tá Como querendo. é que é? Por que que a Laís não tem condições de criar os filhos dela? Porque depois que ela se separou do marido dela, ela não quis mais ficar assim, certa, né? Ela tá querendo andar aí pela vida, errando, bebendo, né? Ela tem problema com bebida. Tá tendo um problema com bebida seríssimo. Inclusive, foi numa dessas E nunca que foi no CAPS ver um tratamento. não, nunca fui. Já tentei levá-la para uma clínica de recuperação, mas ela não se E disponibiliza. nem quer ficar, ou a senhora que prefere que ela não fique na casa da Não, senhora? eu já quis levar ela, já Não, quis fala na casa da senhora. levar ela para morar. É, Sim, mas quando chega lá, ela bebe, ela se droga, aí ela não quer aceitar minhas regras dentro de casa, né? Como mãe, né? Aí fica difícil, porque entendi. eu pelejo com ela desde quando ela era pequena, ela foi criada só por mim, não tem pai, né? Então é eu, minha mãe, minha avó, algumas famílias que ajudam, mas assim, ela já é maior de Ela bebe idade. desde muito nova, Ela começou a dar trabalho muito nova, viu? com bebida, Com bebida, com cigarro. desde Desde quando adolescente. ela começou mesmo assim a ficar mocinha, bonitinha assim, ela já começou a dar uns perdidos em mim, né? Hum, Mas assim, eu lutei muito, né? Fui no Conselho Tutelar também. Mas aí, a partir do momento que fez 15, 16 anos, eu fui obrigada a lavar minhas mãos, né? Porque eu não pude mais fazer nada. entendi. Uma pena, lamento. E como é que foi isso dele tão mais velho, ser até da geração da senhora, se relacionar com a sua filha? Como é que foi isso aí? A história dela com ele. É, Assim, até eu fiquei assim um pouco pressionada, né? Porque, tipo assim, é como eu falei, conheço ele há muitos anos, assim, de vista. Nunca fui amiga dele, por a gente morar na Santa Maria, na 201, na mesma, assim, rua. Por muita coincidência da vida, eles dois se conheceram, porque eu não moro mais em Santa Maria. Meus pais têm casa fixa lá, mas eu moro no Lago Azul. e aí eles foram morar juntos? Não, aí eles se conheceram na Santa Maria. Quando eu fiquei sabendo, era ele. Eu falei, nossa. Quando a senhora soube que eles estavam se relacionando, ela já tinha engravidado ou foi antes dela Não, engravidar? foi bem antes. Eu frequentei um local onde que ele saiu da casa da mãe dele para ajudar ela, né? Porque ela estava na rua, então ele quis ajudar ela, levou ela para conviver dentro da casa dele, quis dar mão mesmo assim, amiga para ele, né? Eles chegaram a morar na casa da mãe dele? Sim, moraram lá algum tempo, ficaram lá. Depois ele saiu da casa da mãe dele A senhora ficou sabendo por quê que eles saíram de lá? para ajudar ela, a minha filha, para dar mão para ela. Não, eu falo, por que que saíram? Eles saíram da casa da sogra dele. Assim, eu fiquei sabendo que foi porque ele quis tocar um bar, né? Ele abriu um barzinho para tocar lá, tava tocando, inclusive eu fui lá, tava bem. Ele não tava bebendo também nesse tempo, ele não bebia. A minha filha, assim, já tava bebendo, mas ele não bebia, tinha muitos anos. Assim que eu fiquei sabendo pelos outros, né? Porque, igual eu estou falando, eu não tinha intimidade com ele. Entendi. Foi muito pouco. E ele sempre trabalhou com isso, com bar? Ele, não, assim, quando eu conheci, assim, ele mesmo assim, não é que ele trabalhava no bar, ele morava com a mãe, mas depois que ele saiu da casa da mãe dele para morar com a Laís,
ele abriu um comérciozinho para ele, né? Um bar vendendo balinha, doce, Entendi. refrigerante, cerveja, E aí essas parece coisas. que fechou. Era sua? Aí eu soube que ele fechou depois desse acontecido aqui, que aconteceu. A senhora já tinha tido notícia deles brigarem, de Não, ter nenhuma, violência, nenhuma, porque ele, antes dele vir preso, ele teve na minha casa. de chamarem a polícia por conta de alguma coisa? Não, comigo não, assim na minha presença não. Foi a primeira vez. E na hora do ocorrido, a senhora estava onde? Eu estava em casa, no Lago Azul, Como é que quando, a senhora soube do ocorrido? se eu não me lembro bem, eu conversei com um policial pelo Policial. telefone. O policial entrou em contato com a senhora. Um policial entrou em contato comigo dizendo que ela estava no hospital esfaqueada. Entendi. E a senhora conversou com ela sobre o que aconteceu? O Conversei, porque que ela que foi ela primeiro. falou que aconteceu? Ela falou que ela se lembrava de muita pouca coisa, porque ela bebe e nem tudo ela lembra. Hum, Mas ela falou que ela estava desnorteada, tentando se matar, um negócio tipo assim, que eu não me lembro bem assim ao certo, detalhadamente, mas foi mais ou menos isso, que ela tipo assim, ela conversou uma coisa e depois ela conversou outra, né, comigo, né? é. Aí falou que eles começaram a lutar em luta corporal lá e ele tentou tirar a faca da mão dela e ela se machucou. Mas ela falou quem começou? Quem pegou a Ela faca falou que primeiro? quem começou, como sempre, foi ela, porque eu conheço a minha filha. E ele esteve lá em casa, ele sempre foi muito legal com ela. Ele nunca foi assim uma pessoa, era sempre abraçando ela, conversando, pegando na barriga dela, porque daí então também ele já sabia que ela estava grávida. Eu vi esse tipo de coisa, eu não vi, Todo mundo já sabia que ela estava grávida. sim, porque a Uhum. barriga dela já estava mostrando um pouquinho, né? Ah, O neném tem 8 meses, meu neto. a senhora conheceu ele. Ele teve lá na minha casa, estava Ah, a comigo. senhora recebeu ela Recebi quando ele ela com o nasceu. neném, sim, com certeza. Até entregar para essa sua. Até eu ir no conselho tutelar, fazer a denúncia, que ela estava na rua com o neném bebendo, né? Então, e conversei com essa minha prima, ela veio para buscar ele, minha tia, irmã do meu pai, É o Anthony, né? o Seu neto. Anthony. Tá E bem, ele tá bem? saudável e bonito, Nasceu sem nenhum problema. sem nenhum problema. E então quer dizer que ela disse que ela que começou. Foi. Mas a senhora disse que ela falou uma coisa, depois falou É outra. porque ela estava com raiva dele, é tanto que no dia que do acontecido da facada, é, eu me recordo ela falando assim que o Jabá, ele estava solto. Eu falei, cadê o Jabá? Cadê o Jabá? Ele ficou É preso. o apelido dele? Que é o apelido dele, né? Que eu, Hum. só, eu conheci ele assim. Cadê ele? Já que ela chegou em casa A bem. senhora chegou aí no hospital ou Não, encontrou ela quando ela chegou em casa? não, eu estava tão chateada com a Laís, assim, com as coisas que ela tem feito, que eu pedi para minha outra filha, a Maísa, ir na Santa Maria. Eu e meu esposo levamos ela na parada, ela pegou o ônibus e ela que foi de encontrar a irmã dela no hospital, porque eu fui bem sincera, eu falei, eu só vou se ela estiver morrendo, se ela estiver viva. E eu ouvi a voz dela gritando dentro do hospital, porque ela estava bêbada. Hum. E falou que os dois também estavam bêbados nesse dia, ela e ele. Os dois beberam. Então, quando ela chegou em casa, ela falou primeiro que ele que tinha ido para cima dela, aí depois, numa outra conversa, ela falou que não, que ela que Aí, tinha ido para cima. sim, como ela estava alterada, bêbada, né? Aí não tinha mais como conversar com ela. Aí quando fui conversar no outro dia, aí eu já sei como é que é as conversas dela. Ah, mãe, eu me lembro assim, assim, mas não foi eu que chamei a polícia, porque eu sei que eu que estava errada. Aí foi essa conversa que eu Tá. fiquei sabendo. Esses anos todos que a senhora conhece ele lá da rua, tomou conhecimento se ele tinha sido preso antes? Sim, sim. Como é que foi? A senhora lembra? Não, Por que que ele foi assim, preso? eu fiquei sabendo, né? Porque o meu marido também, ele mora na 201, nós somos todo mundo da mesma rua, do mesmo conjunto, né? Aí esse meu marido, que permaneceu na Santa Maria e não mudou de lá até no dia de hoje que ele está casado comigo, ele me falou um pouco da vida dele, do Jabá. Uhum, O pouco que ele me falou é que ele ficou preso há alguns anos, num homicídio, né? E uhum. que saiu de lá e desde então ele é outra pessoa. É uma pessoa assim, boa, o que eu vi nele, né? Uma pessoa que não tinha problema com droga, que não tinha bebida com bebida, que estava tomando um remédio assim, não sei, algum tipo de remédio e que morava com a mãe dele nos fundos da casa
e que era uma boa pessoa. Eu só vejo ele assim, só vi ele assim e conheci ele também assim, mas no decorrer do tempo que ele ficou caminhando com a minha filha, ele começou a beber, né? Apesar que eu sei que não foi ela que colocou bebida na boca dele, foi ele sozinho. Uhum. Ela pode ter todos os tipos de culpa, assim, que estão falando, que ela que fez ele voltar a beber, essas coisas, mas não Quem que fala foi. isso? As pessoas, né? Os amigos, Vizinhança. vizinhança, assim, aqueles tipo de pessoa que fica comentando a vida dos outros. Ah, sua filha desconcertou o cara, sua filha isso, sua filha aquilo, Uhum. entendeu? Porque ele não bebia. Entendi. E quanto tempo ela ficou de cama depois que voltou do hospital? De cama? Hum. Já Sério? foi pra rua direto. Oxe, no mesmo dia ela chegou em casa com um copo de pinga na mão, bêbada, parecia que não tinha nem levado uma facada. Eu pedi para ver ainda, eu falei, nossa, minha filha, você A não. senhora sabe dizer quanto tempo demorou para fechar o corte? Pouquíssimos dias. Depois ela não quis ficar mais lá na minha casa, saiu, ela ficou desorientada porque ele tinha sido preso, e ela Hum. ficou A grávida. senhora abriu o Pedi para ver. curativo para ver? Não tinha curativo. Vi só assim, ela levantou assim um pouco, eu olhei, eu vi que não era uma coisa profunda, Hum. né? Porque ela não ficou nem no hospital. É. Mas é uma história triste também, né, dona Muito Claudete? Porque triste. sua filha tem um problema sério desde muito nova, né? Tem, eu já tentei levar ela para uma clínica, mas paga, né? Apesar que assim não tem um dinheiro, mas tem muitas pessoas que gostam dela, que tá É. querendo ajudar, Nada né? mais horrível do que uma pessoa que é quase ainda uma criança Uma ali criança, ser levada para o vício desse o jeito. vício, e ela tá indo mesmo assim. Tem que ter um pouco de compreensão com a Ela, pessoa também, né? sim, então muita coisa que ela tá fazendo, ó, tipo assim, ó, vamos, o Jabá, ele não é só a primeira vítima, assim, dela, assim, de aponto. Já teve outra pessoa também que quase está na mesma situação dele ali, ó, sentado. Por quê? Por conta dela, porque as pessoas querem ajudar, aí ela que quer ir para cima, agredir as pessoas. Então, as pessoas é obrigada a se defender. Ele não é a primeira, já teve outro cara também que foi parar na delegacia, mas graças a Deus ele não ficou preso. Por quê? Por conta da bebida dela, do vício dela, Hum, não da pessoa, entendeu? entendi. E eu ainda avisei antes, assim, ó, é minha filha, ela tá com problema com bebida, você vai acabar a sua vida por conta dela. E teve pessoas até que me agradeceu, né? Mas não tive tempo de falar a mesma coisa para ele, por Jabá, Josivaldo. Tá bom, dona Claudete. A defesa tem a palavra. Sempre. Ministério Público. Jurados, alguma pergunta? Encerrado o depoimento. Excelência, eu dispenso o senhor Romero. Perfeito. Obrigado, senhora Claudete. Um bom dia. Roberto Gonçalves Ribeiro. Bom dia mais uma vez, sargento. Bom dia. O senhor já foi ouvido em audiência sumária sobre esse incidente de tentativa de homicídio. A que está respondendo o réu aqui presente, Joseval, se recorda dos fatos? Sim, Conforme o senhor já relatou na audiência anterior, estavam em patrulhamento e uma moça chamou, pediu a intervenção da viatura de vocês, correto? correto, Era a Lohana, correto. né? Quando o senhor entrou lá no imóvel, qual cena o senhor visualizou, que o senhor se recorda? No primeiro momento, encontramos com a vítima no portão, já ensanguentada. Ela informou que seu marido atentou contra a vida dela aí, utilizando uma facada nas costas, e estava dentro do imóvel. Adentramos o imóvel, encontramos o autor, também sujo de sangue e com escoriações na cabeça e no braço. Foi dado voz de prisão a ele e foi encontrada a faca utilizada na situação em cima da pia. Segundo a vítima, ele já tinha lavado a faca utilizada nessa situação. Todos foram conduzidos aí ao Hospital de Santa Maria, sendo que a vítima continua internada para tratamento, segundo ela estava grávida e por conta do machucado, né? E ele foi conduzido à delegacia. O senhor se recorda de terem terceiros, terem populares lá,
onde ela estava, na rua ou dentro do lote? Na rua tinha lateralizado a casa, é como se fosse um bar, uma pequena, uma venda de bebidas lá. E foi possível apurar se alguma dessas pessoas interveio na hora do incidente? Alguém entrou para tirar ele dela ou para tomar a faca? O senhor conseguiu apurar se teve alguma intervenção de terceiro? Não, senhor, não, senhor. No momento lá, encontramos ela no portão, a vítima do portão, e o rapaz dentro da residência. E tinha a senhora Lohane, né, que tudo faz crer que ela tenha visto toda a situação e A moça que chamou você. isso, Porque são duas Lohana aqui. É a vítima, que é Laís Lohane, e essa moça, a testemunha, é Lohana. Então, é pelo que o senhor apurou, a Lohana chegou a ver lá a situação ainda ocorrendo, correto, correto. né? Tudo faz crer que ela viu toda a situação. Mas o relato dela foi qual? O senhor lembra? Então, ela só passou para a gente que estava vendo uma briga de marido e mulher, que o rapaz tinha tentado contra a vida da vítima. E, bem, então ninguém apareceu lá para se apresentar como testemunha, dizendo que tinha intervindo, tinha tomado a faca, tinha separado. Não, não. Testemunha só ficou a própria senhora que solicitou a presença da polícia. Tá. Essas escoriações na cabeça dele eram. Dava para saber ali, pelo visto, se era corte de arma branca ou outra coisa? Fica mais parecido como se fosse, tanto na cabeça como no braço, como se fosse unha, Arranhão, unhada? arranhão. Certo. A faca foi apreendida pelo senhor lá? Correto. A própria vítima indicou que a faca estava na pia, porém foi lavada, Era né? essa aqui. Correto, Já estava lavado. correto. Sem sangue. A própria vítima falou que ele mesmo lavou a faca. Era isso que eu queria entender. Quando o senhor chega, a situação já tinha cessado, ela estava no portão, ele estava lá dentro, e ela disse que ele tinha lavado a faca. Então, isso que eu quero saber, como que cessou? Deu para entender ali como é que cessaram as agressões? Não, não. Tudo faz crer que, para a gente, o que ficou entendido é que a moça que solicitou estava junto. Estavam participando, bebendo ali daquela situação ali. E eu acredito que ela possa ter intervido nessa situação, né? A vítima que foi ouvida agora, ela disse que pessoas que estavam nesse bar teriam intervindo lá, mas ninguém Aí se apresentou para dizer quem foi que interveio, quem que separou eles lá. não, ninguém se apresentou, continuaram lá no bar bebendo, mas ninguém se apresentou, não. Tá, ok. Ministério Público. Obrigado, Excelência. Sargento. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia. Sargento, o senhor recorda do momento que o senhor chegou? O réu, ele estava alterado, embriagado? O senhor conseguiu perceber Tinha sinais de embriaguez. sinais de embriaguez? É isso. E o senhor percebeu também a vítima com sinais de embriaguez ou só o réu? Os dois. Os dois Ambos. estavam com sinais de embriaguez. Ambos. Na verdade, os três, né? Na verdade, os três. Sim. Né? Até mesmo pelo ambiente lá, estavam bebendo já, posso dizer, já há algumas horas. Entendi. E o senhor ali informalmente chegou a ouvir a Lohana, o senhor lembra? De ter falado rapidamente com ela? Eu só estou na dúvida aí da Lohane, Tá, vamos lá. é a vítima Não. ou a autora? A vítima chama Laís Lohane e a testemunha chama Lohana. Então, para evitar esse tipo de confusão, eu chamo a vítima de Laís Bacana, e a testemunha de Lohana. Porque bacana. Isso. E o senhor, com a Lohana, que foi a moça que chamou A testemunha. a testemunha, exato. O senhor conversou? Não, só nesse momento que ela foi
e chamou a polícia, solicitou a presença da polícia, dizendo que estava tendo uma briga de marido e mulher nessa situação. Entendi. O senhor chegou a olhar ali o ferimento da vítima, a facada na barriga? O senhor chegou a ver se era um ferimento que estava sangrando? Como é que estava a situação ali? Estava machucado, mas na altura das costas, das costas, não na barriga, igual o senhor falou aí. Sim, é que foi meio que Isso, na lateral. na assim. lateral, assim, mais das costas para frente, né? E o réu, tinha algum machucado dele que sangrasse, que chamasse a atenção do senhor? Ou era mais escoriações? Mais escoriações. Entendi. E eles ali, quando o senhor chegou, tanto a vítima quanto o réu, falaram alguma coisa, explicaram alguma coisa ou não? O senhor lembra? Eles tanto a senhora, a vítima, disse que ele tinha tentado contra a vida dela, disse que estavam bebendo, né, e passaram a discutir. Em determinado momento, ele pegou essa faca aí e tentou contra a vida dela. Entendi. Né? E ele, segundo ele, disse que estava tentando se defender, porque ela também a agredia. Entendi. Então, o relato da vítima foi que eles estavam discutindo e ele teria pegado a faca e ido para cima dela. Correto. Tá certo. Eu estou satisfeito, sargento. Obrigado pelo seu comparecimento. Bom dia para o senhor. Bom dia. Outro ponto aqui, sargento, tem uma foto aqui, seria da vítima lesionada, foi a guarnição de vocês, tirou foto lá no local, apresentou na delegacia? Da própria vítima? Seria essa foto aqui, não sei se o senhor vai ver daí. O senhor se recorda dessa foto? Não me recordo da foto em si, não. Se tiver algum tipo de foto, está relacionado na ocorrência Polícia Militar, no Gênesis. Aham. A defesa tem a palavra. Boa tarde. Boa tarde. O senhor se lembra se o réu estava com um corte assim na orelha, sangrando bastante? Doutora, ele estava com escoriações na cabeça aí. Não me lembro se o corte era fundo, se era mais escoriações na altura da cabeça e dos braços. Quando chegou a polícia, chegou tudo lá para averiguar a situação, o réu ele fugiu, ele tentou fugir, ele resistiu? Negativo. Não resistiu. Satisfeito. Algum jurado tem perguntas? Encerrado o depoimento. Obrigado, sargento. Bom trabalho, boa tarde. Boa tarde.